movimento acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me Toque, toque, alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem me morar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem me morar. Sim, Senhor, ó, vem me morar. Sim, Senhor, ó, vem me morar. Toque, toque, toque. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Quem está com frio aí? Hoje está um frio bom, né? Um frio agradável. Graças a Deus por mais essa noite que o Senhor tem nos proporcionado e pela sua vida, não é? Que venceu o frio, venceu o comodismo e veio adorar a Deus em primeiro lugar, amém, querido? E tenha certeza, Deus tem recebido a adoração do seu povo, o louvor, a gratidão. Não importa a forma que você entrou aqui, o importante é como você vai sair. Amém, querido? E isso depende do seu coração, da sua expectativa, porque o Senhor tem o melhor para nós. Abra sua Bíblia, livro de Romanos, capítulo 14. Romanos 14, 17, 18. Quem achou, diga glória a Deus. Amém. Diz assim o texto sagrado: porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pois quem serve a Cristo dessa forma é agradável a Deus e estimado por todas as pessoas. Vamos ler todos juntos o 17? Vamos lá, 1, 2, 3. Porque o reino de Deus não é comida, paz
Amém? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos louvar o seu nome pela sua palavra. Ela é tudo que nós temos, Senhor. Ela é a certeza que o Senhor é real em nosso coração. Ela é a revelação de Jesus, ela é a revelação da sua vontade. Ela é o pão que nos alimenta, Senhor. É a palavra que nos alcança. Os sábios, os leigos, os simples, todos eles ficam no mesmo lugar diante da sua palavra, porque é a própria vontade de Deus revelada através do seu Espírito Santo, Senhor. Por isso nós não nos confiamos na sabedoria dos homens, não confiamos, Deus, nas emoções, não confiamos, ó Deus, no poder do braço humano, mas confiamos no poder do Espírito Santo, Senhor, que traz inspiração, que traz o toque especial. A tua palavra que é viva e é eficaz, Senhor, que ela venha sobre nós mais uma vez nessa noite. A palavra viva e eficaz, que corta, que penetra o mais profundo da alma, que traz cura, que traz libertação, que traz direção, que nos confronta, mas que também nos cura, que nos machuca, mas que também nos levanta, Senhor. Fale com cada um que aqui está, do menor ao maior, que o teu Espírito Santo tenha livre acesso aos corações e mentes nesse lugar. Que o teu poder vença a desatenção, o cansaço, que o teu poder caia sobre nós neste lugar. E não permita sairmos da mesma forma que entramos, Senhor. Nós não viemos com as mãos vazias, nós viemos te entregar a nossa adoração, entregar a nossa gratidão. Nós vamos começar mais uma semana, Senhor, debaixo da sua bênção e da sua palavra. Fale conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Queridos, eu quero falar nessa noite, em breves palavras, sobre gaste a sua vida no que realmente importa. Gaste a sua vida no que realmente importa. Nossa vida, nós não sabemos o dia e nem a hora, mas ela é como um sopro, a Bíblia diz, e que todos os nossos dias estão contados no livro de Deus, todos eles. E pela brevidade da nossa vida, nós que estamos aqui e tivemos um encontro com Deus, talvez você está aqui pela primeira vez, foi Deus que te trouxe aqui. Todos nós que tivemos essa iluminação pela misericórdia de Deus e somos agora filhos do Senhor, nós temos que viver cada dia como se fosse o último, porque nós sabemos que a vinda de Jesus, ela está mais próximo do que ontem, mais próximo do que no passado. Não sabemos a hora, mas Ele virá, seja através de um chamamento pessoal, ou seja quando tocar a trombeta. Sabendo disso, nós precisamos concentrar nossas forças, os nossos recursos, a nossa vida, naquilo que realmente importa, naquilo que é necessário. Jesus disse para Marta: Maria escolheu a boa parte, e essa aqui não vai ser tirada dela. Essa boa parte é esse exaurimento da nossa vida, das nossas expectativas, das nossas forças, no que realmente importa, que é o reino de Deus, a presença de Deus, a causa de Deus. Os seus problemas são muito importantes para Deus, todos eles, mas numa escala de prioridade está o reino de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus. Porque quando você busca o reino de Deus, busca a vontade de Deus, as outras coisas passam a se encaixar naturalmente, porque você vai atrair a bênção de Deus sobre a sua vida. É como um imã. Quanto mais você se aproxima de Deus, busca ao Senhor, a comunhão com Ele, a palavra dEle, aquilo que não agrada vai se afastando da sua vida, da nossa vida, e aquilo que é de Deus passa a fazer parte do nosso coração. Paulo, quando escreve agora a igreja, os irmãos que estavam se ajuntando ali em Roma, ele passa do capítulo 1 ao capítulo 12, pregando sobre a fé, a justificação, o perdão dos pecados, sobre a consolação do Espírito Santo, sobre a adoção de Deus por Jesus a nós, a justificação pelo sangue. Ele está falando de um relacionamento vertical entre nós e Deus,
Mas no capítulo 13, no capítulo 12, 13 e 14, ele muda o prisma do alvo agora que ele quer atingir. Ele começa agora a ensinar a igreja não apenas entre nós e Deus, mas o resultado da nossa vida com Deus agora na sociedade, com o próximo. Porque quanto mais nos aproximamos de Deus, isso vai causando efeito na nossa vida com o outro, com aquele que está do nosso lado. E do capítulo 3 em diante ele começa a falar sobre o cristão que paga impostos, que anda correto, que ora pelas autoridades, não é? Ele começa a falar dos cristãos que não tem que temer a polícia, a justiça do homem, porque eles estão ali para resguardar a segurança dos homens bons. E aí no capítulo 14, ele tira os olhos agora do mundo e olha para a igreja, dizendo para que os irmãos ali da igreja de Roma não se preocupassem com as diferenças entre eles, não se preocupassem com as divisões de ideias e pensamentos. Uns pensavam que os que eram do judaísmo e que se converteram tinham que se separar o sábado, tinham que comer alguns tipos de legumes, guardar algumas luas, enquanto aqueles que não vieram do judaísmo achavam que podia de tudo, e aquilo começou a criar uma divisão na igreja. E aí Paulo diz assim, para que aqueles que têm mais maturidade não seja um tropeço para aqueles que são mais frágeis na fé. Você que entendeu a fé, que não tem a ver com comida, bebida, sábado, domingo, não tem a ver com carne de porco, com carne de frango, mas tem a ver com o reino de Deus e o seu amor. Tenha mais paciência com aquele que está nesse processo ainda, de conhecimento, de amadurecimento da fé. Aquele irmão que estava ainda imaturo, quando viu o irmão um pouquinho mais maduro, comendo carne de porco, comendo alguns legumes, ele se escandalizava, porque ele viu o irmãozinho pregando no domingo na igreja, mas durante a semana comendo carne que no judaísmo não podia, não guardando o sábado, não é? E aquilo começou a criar uma cisão dentro da igreja. Paulo, como um bom pastor, ele escreve agora, Romanos capítulo 14, para trazer essa paz para a igreja, porque o que nos une é muito maior do que nos divide. A Bíblia diz que é uma só fé, um só batismo, um só Espírito, um só Deus. Então o mesmo Deus que está em mim, está em você, está em nós, amém, querido? O mesmo Espírito, a mesma presença. E aí ele chega no capítulo 14, 17 e 18 e diz assim para eles: olha, gente, o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é essas coisas temporais, o que você come, o seu organismo joga para fora depois. Isso não tem a ver com o reino de Deus, isso é superficial, isso é um detalhe. O sábado, a carne de porco, o legume. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E quem serve a Deus dessa forma é agradável a Ele e é estimado pelas pessoas. Você agrada a Deus e as pessoas o veem com bons olhos, porque você não é um religioso, você adora a Deus em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O convite de Deus para nós nessa noite é gastar a vida naquilo que realmente importa. Não é a comida, não é a bebida, não são as coisas temporais que nós precisamos delas, mas existe um reino superior, o reino de Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 6, 33, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas, a comida, o vestuário, o teto, vos serão acrescentados. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo de Deus. É exatamente o lugar onde Deus governa em nossos corações. O reino de Deus foi o que Jesus pregou em Marcos capítulo 4 e 27. Diz que ele pregava o reino em todas as aldeias e curava os enfermos. O reino de Deus é o governo de Deus na nossa vida. Todo reino, ele tem um território. Qual é o território do reino de Deus?
é a igreja. A Bíblia fala que o reino de Deus, em Lucas, o reino de Deus está em vós. Então, quando ele vai ensinar Nicodemos sobre o reino de Deus, ele fala que quem não nascer de novo, quem não tiver um encontro com Deus, não adentrará esse reino. Então, quando você nasce de novo, uma nova criatura, você tem um encontro com Deus, o reino de Deus passa a ser habitação no seu coração. E você é esse território. Há uma bandeira estaqueada no nosso coração, que sinaliza que o reino de Deus está em nós, pela presença de Deus. Então você é um território de Deus. Então quando você voltar para sua casa, voltar para o seu trabalho na segunda-feira, porque aqui a gente só fica 1h30, a coisa pega lá fora, onde a gente vive mais. Você é um reino de Deus ambulante. A justiça, a paz e a alegria do Espírito Santo vai acompanhar a sua vida. Um dia um irmãozinho falou para o pastor assim: pastor, eu queria morar na igreja. Mas por que, filho? Porque aqui é tão bom, aqui é uma paz que eu não vejo lá fora. E o pastor disse para ele assim: aqui é muito bom, mas é lá fora que você vive o reino de Deus. Pedro falou para Jesus quando a glória de Deus se manifestou na transfiguração, Mateus capítulo 17: que bom é esse lugar, Jesus, vamos fazer uma tenda aqui. E Jesus fala assim: você não entendeu, Pedro, o reino de Deus está dentro de você. Talvez você está procurando as respostas fora, você está procurando métodos, situações, pessoas, personalidades, endereços, lugares, para receber uma bênção, para receber uma resposta. Eu quero te dizer nessa noite, você é o endereço de Deus, amém? Você é o território de Deus. A Bíblia fala que quando nós orarmos no nome dEle, Ele ia ouvir. Então, nós não nos apegamos a nada daqui. Tudo isso aqui é importante, mas o principal está dentro de nós: o reino de Deus e a sua justiça. Quem tem acesso é quem nasceu de novo. Você pode entrar aqui, ser batizado, entrar no hall de membros da igreja, você pode ter cargos na igreja, você pode ser um bom cidadão, mas se você e eu não nascermos de novo, não temos o reino de Deus. Não temos o reino de Deus. Tudo isso faz parte da organização da igreja. Tudo isso é importante para a igreja passar uma seriedade. Mas há algo mais, há algo a mais: o reino de Deus. As pessoas estão gastando a vida, a energia, se estressando, às vezes por causa de uma placa de igreja, às vezes por um dogma, uma tradição, e estão esquecendo que o principal é o reino de Deus. É o reino de Deus. Olhe para quem está do seu lado com todo o carinho e fala assim: o mais importante, diga para ele, é o reino de Deus. É o reino de Deus. O reino de Deus é o governo de Deus. Todo o reino tem uma cultura, um valor próprio. A cultura e os seus valores. Eu nunca viajei, irmão. O mais longe que eu fui, deixa eu ver, fui para Minas Gerais, de ônibus. Um dia viajando de ônibus. Chegou uma hora que eu achei que eu estava indo para outro lugar. Eu acho que eu estou indo para o Japão, porque não chegava. Estrada, ônibus, acho que eu errei o ônibus. Ia. Mas quem já teve a oportunidade de viajar, que delícia. Chega em outro reino. Lugar que barata, frita, é alimento. Não é? Vai lá, você vai ver. Lugar que não tomar banho é chique, não é? Existe, irmão. Que o perfume é caro, não é? Outra cultura. Não tem abraço. Os impostos são mais baratos. Outra cultura. Porque aquele reino estabelecido decidiu entre eles viver aqueles valores. Onde a pessoa, o aborto é liberado sem qualquer constrangimento. A eutanásia. Outra cultura. Mas nós somos o povo de Deus. E nós temos os valores do reino de Deus.
Os valores de Deus estão impregnados. Se eu sair daqui do Gramadão e for lá no Japão, eu não vou ser eu vou ser um turista, mas que vai levar o reino de Deus. Eu sou um cidadão do céu. Se eu for nos Estados Unidos, se eu for na Rússia, aonde eu pisar a planta dos meus pés, eu serei um representante do reino de Deus. Se eu for na minha escola, eu não vou ser um 007, que na igreja é um, e lá é um infiltrado. Não, eu carrego a cultura de Deus. Não tenha vergonha de estender essa bandeira e dizer: eu sou um crente cheio do Espírito Santo. Eu tenho uma vida com Deus e eu não abro mão, porque eu tenho valores. Valores que me são caros. Nessa época de política, a gente fica famoso, não é? Fica famoso, todo mundo nos procura, liga, telefona. É uma bênção. E facilmente as pessoas trocam os seus valores do evangelho por uma bandeja, por um telhado, um dente, não é? Uma cesta básica. Cuidado, querido. Os seus valores são inegociáveis. Amém? Lá na escola, seus valores são inegociáveis. No trabalho, pode ser o melhor contrato, a melhor proposta, mas nós temos os valores de Deus, o seu reino, a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Todo reino tem o seu povo. Nós somos o povo de Deus, ovelha do seu pastoreio. Não se sinta desprezado. A igreja é muito grande, talvez não dá tempo do pastor te abraçar, não dá tempo do pastor mandar uma mensagem para você, mas você é o povo de Deus, escolhido a dedo. A Bíblia fala que pode uma mãe se esquecer de um filho que amamenta, mas eu todavia jamais me esquecerei de ti. Você é o povo de Deus. Você é aquela ovelha que ele deixa as 99 para cuidar daquela. Nem que ele tem que carregar ela nos ombros, porque nós somos o povo de Deus, nação santa, povo eleito, o sacerdócio real. Sabe, querido, o crente tem que ser um pouco mais orgulhoso. Não o orgulho maligno, mas o brio. O mundo lá fora, irmão, eles são orgulhosos com coisas ruins. Nós temos a palavra de Deus, irmão. Nós temos o Filho de Deus que morreu por nós. Nós temos a presença do Espírito Santo. Nós temos uma família, temos um teto. Isso é sinal de que Deus tem abençoado o seu povo. Amém. Você tem uma marca de Deus. Não seremos marcados pela besta, como diz em Apocalipse, porque nós já temos a marca de Deus no nosso espírito, porque você é o povo de Deus. Então não deixe fazer chacota, não deixe escorraçarem com o nome do povo, porque o povo é um só. Quando alguém cai, todos nós choram. Quando alguém se levanta, todos nós se alegramos. Nós não estamos no ringue, nós não estamos numa luta de UFC, não, nós estamos caminhando como um povo marchando para a vida eterna. Então, em primeiro lugar, o reino de Deus não é comida e nem bebida. A comida e bebida é importante, mas não é o principal. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmão, nós temos que comer, irmão. Ainda mais nós que é um pouquinho mais gordinho assim, irmão. Fazer umas 2 viagens, né? Nós temos que comer, nós temos que trabalhar, nós temos que fazer, irmão. Mas não é o principal. Não é o principal. Paulo falou assim, que do jeito que a gente veio para cá, nós vamos voltar para lá. Ele falou: ai de mim se não pregar o evangelho. Ele disse assim que se ele queria estar com a igreja para ensiná-la, mas também queria estar com Deus, porque existe essa luta dentro dele entre o reino de Deus aqui e o reino de Deus na eternidade. Você não vai falir se você dá um pouco mais para Deus do seu tempo, da sua energia. Não estou falando de vir a cultos, de liturgias ou atividades, tudo isso é importante. Estou falando de você estar com Deus, se preocupar com o reino de Deus, o reino de Deus instalado na sua vida.
A comida e a bebida são necessários, mas não são o mais importante. Em segundo lugar, aí ele dá uma vírgula. O reino de Deus não é comida nem bebida. O que ele é? Justiça. O reino de Deus está dentro de mim. Eu nasci de novo. Agora eu tenho acesso a esse reino. Eu sou esse território, eu sou esse povo. Eu tenho esses valores do reino. E a primeira marca desse reino é a principal. É a justiça. Salmo 89, 14 diz que justiça e direito são as bases do trono de Deus. A justiça no Novo Testamento tem a ver com equilíbrio. Tem a ver com o estado daquele que está onde deveria estar. Estado daquele que é o que deveria ser. Integridade, virtude e correção. Quando a Bíblia fala que o reino de Deus é justiça, ele está dizendo que o caráter, o atributo de Deus está em nós. A justiça, a retidão de Deus está em nós pelo Espírito Santo. E ela começa a exalar no nosso cotidiano. Isaías disse que a nossa justiça é como um trapo de imundície. Sabe o que é o trapo de imundície, irmão? É aquele pano que o mecânico usa para tudo. Você já viu? Ele limpa o nariz, ele limpa a peça, ele limpa o pneu, ele lá limpa a mulher dele, ele vai vai limpando, entendeu? Trapo de imundícia. Aquele trapo que a dona de casa usa para tudo, mas não pode pôr na mesa, né? Faz tudo. Esse trapo, ele está falando que a nossa justiça humana, ela é imunda. Ela, em primeiro lugar, ela é ineficaz. A justiça do homem é ineficaz. Quantas pessoas você viu, irmão, que era para estar presa, estão na rua, porque tem recursos? Quantas pessoas que você vê capacitadas, que eram para estar em lugares, não estão? Porque a justiça do homem, ela é ineficaz, ela é vagarosa, ela é parcial. O maior símbolo da justiça do homem na Bíblia é Barrabás. O que aconteceu com Barrabás? Quem que vocês preferem? A multidão? Jesus ou Barrabás? Barrabás. O maior exemplo da justiça do homem, a justiça subornável, a justiça melindrosa, a justiça que facilmente cede. Mas do outro lado, no mesmo instante, está a justiça de Deus. O Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Ele substituiu o Barrabás para nos mostrar, querido, que Jesus é a maior justiça que nós temos. Então, quando os homens falharem, Jesus já estampou na cara do diabo que nós somos justificados pela graça e santificados pelo seu sangue. Uma justiça superficial, parcial, uma justiça soberba, orgulhosa, uma justiça que depende de conluios, de ajudas. É por isso que as pessoas estão frustradas hoje, queridos, porque elas estão apegadas com a justiça do homem. E quando eu falo justiça, eu não estou falando só do poder judiciário, eu estou falando da vida. Da vida. Da vida. Mas a Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, porque a justiça de Deus é certeira, ela é coberta com misericórdia. Quando era para nós recebermos a ira, a justa ira de Deus, Deus nos cobriu com um manto de misericórdia. Ele falou assim: você merece o castigo, você merece o mal, você merece a aniquilação, mas eu vou te cobrir com amor. Não seja pesado com os outros, se você não é pesado com você. Não mece as pessoas com a sua régua, mece com a régua de Deus. Quando você pensar em apontar os dedos, olhe que você também é um devedor, amém? Olhe que também nós somos devedores. Talvez não naquela área, mas uma outras piores que ninguém vê. Porque essa é a justiça do reino de Deus. É a justiça que equilibra. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas aí, querido, Deus mandou uma corda
Nós estávamos no poço. Ele mandou uma corda, a misericórdia, córdias, as misérias. Ele uniu as nossas misérias, Ele alcançou as nossas misérias. Deus foi lá, arregaçou as mangas e sujou as suas mãos para nos tirar do lodo. É o que diz Salmo 40. Firmou os meus pés sobre uma rocha firme e colocou um novo cântico na minha boca. O reino de Deus é justiça. Uma justiça imparcial. Todos estão no mesmo quadro da balança. Conheci um açougueiro uma vez, onde eu trabalhava. Então, quando ia um cliente que ele não gostava, o que ele fazia? Botava lá, dá 1 quilo de acém. Botava ali, botava o dedo bem no canto da balança. Ela está subindo a balança. E quando ele gostava, ele botava o dedo na parte de baixo da balança e levantava. Essa é a justiça do homem. Mas a justiça de Deus, ela é imparcial. Não importa os nossos recursos humanos, intelectuais. Todos nós, irmãos, somos servos de Deus aqui. Amém, querido? Todos nós somos filhos amados de Deus. Se Deus abençoa um com mais, outro com menos, não importa. O importante é que Deus nos faz justo. A Bíblia fala que o que pouco teve não faltou e o que muito teve não sobrou. Deus está dando para nós na medida da sua justiça. Então, quando você vê o ímpio prosperar, você não deve amaldiçoá-lo, dizer impropérios. Ele trabalhou, ele estudou, alguma coisa aconteceu. E se for outras coisas fora do contexto correto, é uma coisa entre ele e Deus. A igreja não foi chamada para julgar, a igreja foi chamada para pregar o evangelho da justiça de Deus, justiça aos pobres. Jesus não tinha dificuldade de ir na casa de um rico, como Zaqueu, mas também na casa de uma viúva pobre. Ele não tinha dificuldade de dar moral para as crianças, que era como objeto na época, não tinha nem registro de nascimento. Ele disse, deixa as crianças que venham. E não tinha dificuldade de honrar os da melhor idade, porque ele vinha todos na mesma bênção. Na mesma bênção. Deus vai mudar o nosso coração, e nós vamos olhar para o próximo com um olhar de justiça. Podia ser meu pai, podia ser minha mãe, podia ser meu filho, é sangue do meu sangue, estamos juntos numa mesma causa, justiça do justo juiz. E nós temos, querido, o advogado fiel, que é Jesus. Se você está, irmão, com o justo juiz e está com Jesus, o advogado fiel, você está com a maioria, amém? O acusador pode vir com pedras, centenas de pedras para nos acusar, mas quando ele olha, tem uma sombra maior atrás de mim, é o justo juiz. Ele olha à minha direita, tem outra sombra maior, o advogado fiel. Então as suas pedras caem e a graça nos protege. Justiça. Jesus disse, Mateus capítulo 5:5, feliz, ou melhor, feliz é aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, saciados. Sede de justiça é você acordar cedo e dizer, Deus, que venha o teu reino com justiça. Venha o teu reino entre mim e a minha esposa. Venha o teu reino entre os meus filhos e eu. Venha o teu reino entre os meus adversários. Venha o teu reino entre os meus negócios. Venha o teu reino na igreja. Venha o teu reino no meu bairro onde eu moro. Venha o teu reino de justiça. Por isso que você já parou para pensar o que Davi orou? Prepara uma mesa perante mim na presença dos adversários. Irmão, na minha casa, irmão, eu não quero adversário na minha mesa. Eu quero só o São Paulino, irmão. Entendeu? Eu só quero gente boa. Só o meu cunhado que vai lá, intruso, corintiano. Mas na minha mesa, irmão, eu quero os amigos. Amém? Os íntimos. A família. Mas Davi está dizendo assim, eu quero uma mesa com meus adversários, não é para menosprezá-los, não é para a minha vitória tem sabor de mel, não é para isso, é para que eles vejam que Deus foi justo comigo.
que Deus me abençoou, que Deus me deu mais uma chance, que Deus me levantou e me colocou numa mesa que eles também podem sentar e ser abençoados. Deus não vai queimar os adversários no mármore do inferno, não. Ele vai colocar uma mesa. Amém, querido? Uma mesa. A Bíblia fala que na vinda de Jesus o urso vai deitar com a raposa, a serpente com o escorpião, e vão ser amigos. Justiça. A presa vai ter amizade com o predador. A igreja não é uma predadora, querido. A igreja, ela é acolhedora. Amém. Se prepare que nesses últimos dias Deus vai começar a trazer os nossos adversários para perto. E eles vão ver a justiça de Deus na sua vida. Amém. Deus está cansado dos nossos discursos. Está cansado dos meus discursos, das minhas emoções e euforias momentâneas. Ele está nos chamando para o seu reino de justiça. É isso que marca as pessoas. É a justiça. Em terceiro lugar, ele fala: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz. Paz. No Antigo Testamento, Shalom. No Novo, Eirene. Prosperidade. Estado de tranquilidade. Harmonia. Segurança. Reconciliação. Ele está dizendo que as bases do reino de Deus é a paz. A paz, irmão. Se o reino de Deus está na sua vida, a paz será o árbitro da sua vida. A tradução fala de estado de tranquilidade. Não fala de um estado de ausência de guerra, ausência de luta, mas fala que no meio da luta eu terei paz, eu terei harmonia, eu terei concórdia, eu terei reconciliação. Romanos capítulo 5 diz que a paz de Deus, somos reconciliados pelo seu sangue através da sua paz. Não vivemos mais como inimigos de Deus. Você não é inimigo de Deus, irmão. Você é filho. Não se aproxime dele com medo. Não se aproxime dele com ressalvas. A vida fora do reino é uma vida de inquietude, irmão. Como que a gente começa a segunda-feira? Já viu? Primeiro que a gente dorme e já acorda cansado, né? Quem está junto? Não levanta a mão, não. Já levantou? Tá bom, pode levantar. Primeiro que a gente já levanta e cansado. O cara acorda, parece que carregou um caminhão de batata, chapa, né? E aí você já acorda cansado, tentando fazer uma agenda sua, não é? E quando você chega no final, diz que está 10 vezes cansado, olhou para trás e viu que você não fez nada do que você tentaria fazer. E aí vai vindo um acúmulo de segunda, terça, quarta. Aí você vem para o culto e você não consegue, irmão. Você não consegue. Não consegue adorar a Deus. Não consegue. A gente não consegue se desconectar. Porque a vida fora do reino é inquieta. É uma vida de perturbação. É uma luta atrás da outra. É um problema atrás da outra. É depressão, é conflito, é guerra. A paz que Paulo está dizendo é esse assentamento da alma. Esse assentamento do coração, essa consolidação, esse refrigério. Pedro disse assim: se arrependam, Atos capítulo 3, para que venham sobre vocês tempos de refrigério. Sabe aquele dia de calor, irmão, que está torando, irmão, 40 graus na calçada, lá fora está 50. Aí você abre a geladeira, e a cabeça lá dentro, a sinusite, refrigério. Chega a patroa e te dá aquele litrão de tubaína. Já está 4 meses na geladeira lá, né? E te dá água. Você não quer saber, irmão. Água com limbo, que tiver água. Refrigério. Quantos precisam desse refrigério nessa noite? Esse refrigério. O
primeiro sinal da ansiedade descontrolada é a repetição do pensamento. A sua mente está tão cansada que ela começa a repetir o pensamento. Repetir o problema, repetir. Esse é o primeiro sinal da mente acelerada. Ela começa a se escravizar. A proposta do reino é exatamente essa paz. Por isso que Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz assim: não estejam inquietos com coisa alguma. Antes estejam apresentados a Deus em oração, súplicas e ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Pastor, não consigo controlar. Não consigo controlar. O reino de Deus vai tocar a sua vida hoje. O reino de Deus é esse governo da paz. Amém, querido? Esse governo da paz. Eu trabalhei num lugar que tinha um supervisor que o apelido dele era Sol Quente. Por que era Sol Quente? Porque quando ele ia chegando perto do nosso, irmão, você ia fazendo assim, ó. Porque era uma pressão danada. Meta, xingamentos. Ligava de manhã, 6, 7 horas da manhã, 7h30. E aquela loucura. O apelido dele era Sol Quente. Jesus é a nossa sombrinha. Amém, querido? Quando esse sol quente da vida, causticante, estiver castigando a sua vida, a paz de Deus vai vir como uma sombra sobre você. Vai controlar as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa vida. É o que o Jonatas leu aqui, Mateus capítulo 11. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É tão simples, irmãos. A gente chegar diante de Deus, desligar um pouco o WhatsApp, a vizinha, a irmãzinha, o irmãozinho, e colocar: Deus está aqui. Deus não está esperando palavras lindas na oração, não está esperando proposições bem colocadas. Ele está esperando apenas que você diga: Pai, venha o teu reino, estabeleça a paz. O Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. O Jeová Shalom, o Deus da prosperidade. Paz conosco mesmo, paz com o passado, paz com o presente e paz com o futuro. Paz com o que já foi, está consolidado, petrificado. Paz com o agora. E paz com o amanhã, sabendo que o amanhã está nas mãos de Deus. Ter paz não é não lutar, mas é entrar na luta com a segurança de que Deus está no controle. É saber que Deus não é mais o nosso inimigo, mas é o nosso Pai. Em quarto lugar, o reino de Deus, vamos voltar do começo, não é comida nem bebida, justiça, paz e aí você me mata. E a alegria. Em quem? Alegria é diferente de euforia. Euforia é quando o Pix cai, não é? Você abre o sorrisão assim. É quando o seu time faz gol, não é? Euforia é quando seu filho está para nascer, você está quase dando um treco, não sei, quando ele sai, ele chora. Aquilo é euforia. Sentimento. Alegria não é sentimento. Alegria é uma virtude. Eu escrevi que alegria é como um rio. A alegria é como um rio. E o Espírito Santo é como uma fonte. Se esse rio está recebendo dessa fonte, essa fonte é inesgotável. Por que as pessoas trocam de roupa, trocam de carro, trocam de casa, trocam de trabalho, trocam de tudo, mas continuam ainda sem alegria? Estão procurando em alguma coisa, mas não conseguem enxergar. É porque ainda não entenderam que a alegria, ela tem uma fonte só, que é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo está sobre você, ele está.
Ele vai converter a tristeza em alegria. Salmos capítulo 4, versículo 7 diz que o Senhor me ungiu com óleo de alegria mais que os meus companheiros. Ele está falando de Jesus ali, uma simbologia messiânica, está dizendo que Jesus ali no meio daquela cruz, numa noite de luto, de castigo, de destruição, destruído, despojado, humilhado, ignorado, triturado, mas ele sabia que o rio ainda estava passando, e ele fala assim: o Senhor me ungiu com óleo de alegria mais do que os meus companheiros. Ele olha para aqueles escarnecedores e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Qual é a fonte da sua alegria? João capítulo 16 diz assim, versículo 20, que a alegria é como uma mãe que tem sofrimento, dores de parto até que a criança nasça. E quando nasce, a tristeza ela é tomada por uma alegria, porque ela pega aquele neném na sua mão e ela esquece dos 9 meses de enjoo, de depressão, de lutas, e ela olha aquela criança e diz: o rio está correndo aqui, o rio da vida. Eu quero profetizar pela palavra nessa noite. Deus vai ungir a nossa cabeça com esse óleo, e Ele vai converter a tristeza em alegria. O profeta diz que Ele tira as vestes de cinza e coroa em vez de cinza em vestes de louvor. Esse é o reino de Deus, irmão, o reino da alegria do Espírito Santo. Não tem a ver com euforia, não tem a ver com isenção de tristeza, não tem a ver com viver uma fábula do não problema, do negacionismo. Não, é saber que quando eu estiver triste, querido, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu desço naquele rio e bebo daquela água, e daqui a pouco eu já estou renovado. É o que o salmista disse: Deus, Salmo 53, depois ele pecar contra Deus e sair da sua presença, ele fala uma coisa: Pai, devolve-me a alegria da salvação. Você está alegre, irmão? Não, pastor, eu estou triste. Bem-vindo ao time. Dias de tristeza, dias de fracasso, mas eu quero dizer, querido, virão dias de alegria sobre a nossa vida. Amém? Essa conversão só Deus pode fazer. Só Deus pode liberar essa fonte. E às vezes, querido, essa fonte ela está lá entulhada. Nós entulhamos essa fonte, entulhamos de tantas coisas, de comida e bebida. Sabe aquele sifão, irmão, que tem tudo, tem arroz, tem cabelo, tem feijão, tem chiclete. Tem que ir lá, irmão, abrir o sifão, botar água nele, tirar fora. Vai sair no começo é um monte de trem, irmão. Daqui a pouco começa a ficar desobstruído. Isso que o evangelho faz. Ele vai na fonte, tira os empecilhos da fonte, e a alegria volta a caminhar. O rio vai voltar a fluir na sua vida. Jesus falou para os discípulos, depois eles voltarem pregando, irmão, torando tudo, irmão, curando enfermo, leproso, ressuscitando morto. Eles voltam, irmão, assim, com o peito estufado. Jesus, nós somos demais. O que o Senhor está fazendo, nós estamos fazendo, curando. A igreja vai lotar. E Jesus fala assim, Lucas capítulo 10. Não se alegrem por causa dessas coisas. Se alegrem porque o seu nome está escrito no livro da vida dos céus. Você pode ter perdido tudo nessa vida. Se alegre porque o seu nome está garantido na eternidade. Jó disse assim: eu vim nu para esse mundo e nu voltarei para lá. Bendito seja Deus. A alegria não tem a ver com circunstâncias, mas tem a ver com a fonte. E para nós encerrarmos para orar,
Jesus viveu esse reino. Jesus praticou esse reino. O reino da justiça, da paz e da alegria do Espírito Santo. Ele chegou para ser batizado. João falou assim: Batista, não posso batizar você. Eu sou uma pulga perto de você. Eu não posso pegar sua sandália. Jesus falou assim: batiza, porque eu preciso cumprir toda a justiça. A Bíblia diz em João capítulo 8, capítulo 9, que ele se alegra e diz: Pai, eu te agradeço, porque o Senhor deu essa revelação para os pequeninos do seu reino. E ele disse da paz, João 16, a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Eu não a dou como o mundo dá, porque a minha paz ela é eterna. Amém? Jesus viveu esse reino, e se ele viveu, nós iremos viver. Amém, querido? Fique de pé. O Ministério do Louvor pode vir. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Não há outro igual a ti. Oh, bendito seja. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta o meu coração. Aleluia. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Aleluia. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Não posso esquecer Aleluia. o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões. Preciso de ti. Aleluia. Distante de ti, Senhor,
precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, da Sua graça. Tua graça restauradora. Tua graça transformadora, Senhor. Revigorante, Senhor. Sim, ó Deus. Precisamos de Ti. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Quero chamar você aqui à frente. Você que precisa de oração. Você que ouviu essa palavra e precisa de um toque de Deus. Não é um toque do pastor. Eu quero pôr as mãos sobre a sua cabeça. Mas antes das minhas mãos, as mãos de Deus. Unção do Espírito Santo. É isso que faz a diferença. Você que está enfermo, você que vai entrar essa semana com um desafio na sua vida. Agora é o momento. Enquanto o ministério vai louvar só o refrão, eu quero chamar você à frente. Pode vir. O Senhor está neste lugar. Não tenha pressa. Me dê 5 minutos. São 8:02. Mas tem pessoas que precisam disso nessa noite. E o Espírito Santo está aqui para ungir corações e mentes com justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você tem olhado tanta injustiça ao seu redor. Quero te dizer, Deus não vai deixar nada impune. Deus não vai deixar nada escapar das suas mãos. Os homens podem se safar aqui, mas terão que se comparecer diante de Deus. Pode chegar mais perto. Pode vir. Isso. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. O Espírito Santo está neste lugar. Amém. Podia ser qualquer outra pessoa pregando aqui. Quem faz e quem fala é o Espírito Santo. Então comece a ser tocado nessa noite. Comece a ser tocado na sua mente, na sua vida, no seu coração. Corpos e mentes, corações sejam tocados agora pelo poder do Espírito Santo. Deus comece a derramar agora o óleo da unção, a unção do Espírito Santo, Senhor, sobre essa mãe, sobre esse pai, sobre esse filho, sobre esse avô, avó. Comece a tocar agora, Senhor. O Senhor sabe os desafios e as lutas, meu Deus. Comece a visitar agora com a sua bênção, Senhor. Comece a converter a tristeza em alegria, as cinzas em lugar de honra, meu Deus. A vergonha em lugar de dupla honra sobre as vidas dos teus filhos, ó Deus. Aquilo que nós perdemos o controle, aquilo que saiu das nossas mãos, não saiu do reino, meu Deus. Então, por um caminho o inimigo veio, Senhor, mas por 7 caminhos ele vai voltar. Ele voltará envergonhado, Senhor, porque o teu povo foi eleito, coberto pela graça, coberto pelo teu sangue. Eu abençoo os teus filhos nessa noite, Pai, como ministro da sua palavra. Pai, confirma os passos dos teus servos, meu Deus. Aonde as nossas forças se acabaram, libere forças, libere recursos, libere, Senhor, comunhão. Em nome de Jesus, abençoe a tua filha, Pai. Cobre com a tua graça, cobre com a tua presença. Pai, oramos pelas famílias aqui representadas. Cobre as famílias aqui, Senhor. Cerca elas agora. Cerca com muralhas de fogo, meu Deus. Os casamentos, os filhos, ó Deus, os nossos filhos. Protege-os de acidentes. Protege-os das amizades corrompidas. Eu oro por ministérios aqui, Senhor. Aflora os ministérios, ó Deus. Que eles sejam profícuos na sua presença. Pregadores, cantores, diáconos, presbíteros, evangelistas. O dom do amor, o dom da administração. Pai, frutifica o teu povo, porque eles são ovelha do seu pastoreio, meu Deus. Renova os chamados neste lugar. Renova os chamados, a coragem, a ousadia, meu Deus. Que o teu reino avance através da sua igreja. A bênção seja derramada, meu Deus. Oramos pela vida financeira dos teus filhos, ó Deus. Pessoas que entraram aqui precisando de um milagre financeiro. Deus, que o teu reino venha
E traga esse milagre, meu Deus. Teu servo, tua serva irá contar, Senhor, que o reino de Deus se estabeleceu na sua vida financeira. A vergonha vai embora e a bênção seja derramada. Portas de emprego, Senhor, oportunidades não vão mais cair na mão dos injustos, cairão na mão dos justos, ó Deus, dos escolhidos. Abençoe o futuro, Senhor, os sonhos dos teus filhos, ó Pai. A vida emocional comece a trocar agora, Deus, veste de tristeza por veste de louvor. Unção, Senhor, unção de Deus, unção de Deus. Aquela angústia que a gente não consegue explicar, Senhor, que venha o teu rio nessa noite e leve embora todo sentimento de morte, todo sentimento de engano, toda angústia do nosso peito seja preenchida com alegria. Alegria da salvação, Pai. Alegria da vida eterna. A sua bênção, Pai, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abrace quem está do seu lado aí. Dê um abraço. Receba a unção de Deus. Receba a unção de Deus. Receba o toque do Espírito Santo nesse abraço. Receba o toque de Deus. 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 Aleluia. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena insistir. Não vale, Senhor, nunca mais. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Amém. Ainda em pé. Preciso de ti. Essa comunhão, que Deus possa abençoar a vida do pastor Juliano. Que essa palavra possa permanecer nos nossos corações. A palavra que não existe no Antigo Testamento e passou a existir no Novo Testamento é chegado o reino dos céus. Nós vivemos esse reino, amém? Então, com os teus olhos fechados, eu agradeço a todos que vieram, visitantes. Você sinta-se sempre bem-vindo aqui no nosso meio. Depois nós temos um chá aqui no fundo, que você possa também fazer parte, amém? Levanta a tua mão para o céu, amém? E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do doce Espírito Santo que se faz presente nas nossas vidas, trazendo o reino do céu para dentro de nós, possam permanecer com todos, para todos sempre. E toda a igreja diz amém, amém e amém. Vão em paz e que a paz de Deus vos acompanhe.